Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais esse dia para fazer o nosso devocional, receber do nosso alimento diário, amém? Que você possa pegar a sua Bíblia e ler comigo. É muito importante que você leia a sua Bíblia, que você manuseie a sua Bíblia. É muito importante que você abra a sua Bíblia todos os dias, né? E que esse vídeo, essas palavras que são compartilhadas com você diariamente, elas venham facilitar a tua intimidade, a sua intimidade com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é determinante na nossa vida para as nossas vitórias, amém? Queridos, hoje eu quero falar com você a respeito de uma crença popular muito comum, uma crendice, né? Eu tenho certeza que você já ouviu falar alguma coisa do tipo: as pessoas bondosas, as pessoas justas, elas sofrem mais, elas têm uma vida de mais sofrimento de que as pessoas más, de que os transgressores, de que os pecadores, né? Eu tenho certeza que você já ouviu falar isso, quem sabe você pensa desse jeito ou já pensou desse jeito, mas a Bíblia, ela nos mostra que isso não é verdade. A Bíblia, ela vem nos mostrando o contrário, né? Então, não é verdade que as pessoas justas e bondosas elas sofrem mais. Aliás, Satanás usa muitas vezes a boca das pessoas para disseminar uma mentira várias vezes para que aquela mentira possa parecer uma verdade, né? Então, como é que eu sei que que uma ideia é mentirosa ou não? Eu vou à luz da Bíblia Sagrada, que é a verdade de Deus, que é a verdade absoluta. E à luz da Bíblia Sagrada, eu vou conseguir então saber se aquela ideia é verdadeira ou não, né? Então, é uma crença muito popular, muito consolidada até na mente das pessoas, de que as pessoas justas sofrem mais, as pessoas bondosas elas sofrem mais. Na verdade, Satanás quer te fazer entender que então não vale a pena ser bondoso, não vale a pena ser uma pessoa justa, honesta, não vale a pena ser uma pessoa praticante dos princípios de Deus, porque essas pessoas sofrem, mas isso é mentira. A Bíblia, na verdade, diz que o transgressor, esse sim, é que tem o caminho difícil, dificultado, né? O caminho do transgressor, esse sim é mais difícil. Paulo nos lembra no Novo Testamento que o salário do pecado é a morte, né? Então, a colheita dos frutos do pecado, eles vêm sim, a colheita vem, os frutos do pecado chegam na vida do pecador. E o primeiro e maior deles, o maior fruto do pecado na vida de uma pessoa é o sofrimento. O sofrimento, não só do próprio pecador, como daqueles ao seu redor, daqueles que ele mais ama, né? Então a ideia de que as pessoas bondosas, as pessoas mais justas e mais bondosas, praticantes dos princípios de Deus, eles sofrem mais, isso é uma ideia mentirosa. Pode ser muito propagado, pode ser muito repetido, mas isso é uma ideia mentirosa, né? E nós vemos aqui na Bíblia, eu separei uma passagem para você, que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 1, que fala exatamente do exemplo dessa colheita. Nessa família, na família de Acabe, que foi um rei em Israel, que teve todas as chances de caminhar no caminho correto, teve todas as chances de levar o povo a adorar a Deus, ele teve todas as chances de de atuar no seu governo debaixo da direção de Deus, mas ele não quis, ele se deixou levar pela sua esposa perversa, por Jezabel, e então a colheita, o fruto do pecado começou a chegar na vida daquela família, né? Então abra sua Bíblia comigo, 2 Reis, capítulo 1, do verso 1 em diante. 2 Reis, capítulo 1 diz assim: Depois da morte do rei Acabe de Israel, o país de Moabe se revoltou contra Israel. O rei Acasias, que ficou no lugar do rei Acabe, que havia morrido, caiu do terraço alto do seu palácio em Samaria e ficou muito ferido. Então mandou que alguns mensageiros fossem consultar uma entidade da cidade vizinha, chamada Baal-Zebude, o deus dos filisteus de Ecrom, a fim de saber se ele ia sarar. Mas um anjo do Senhor mandou que Elias, o profeta, fosse encontrar-se com os mensageiros do rei Acasias e lhe perguntasse assim:
Por que vocês estão indo consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom? Por acaso pensam que não há Deus em Israel? Digam ao rei que o Senhor Deus diz: você não vai sarar do seu ferimento, você vai morrer. Elias fez o que Deus havia mandado. Amém? Vamos entender esse caos que havia se instalado aqui em decorrência desse pecado, né? Então, primeiro, nós vemos que Acabe desobedeceu muito. Então aqui, olha o caos, né? Primeiro que por decorrência da morte de Acabe, o país vizinho, que antes era submisso a Israel, aproveitou essa vulnerabilidade do reino, essa vulnerabilidade da morte de um rei até que outro assumisse e se rebelou, começou a lutar, né? Então nós vemos aqui um cenário de caos, nós vemos um cenário de rebelião dos vizinhos, do país vizinho, nós vemos uma tragédia acontecendo, porque o rei que estava no lugar caiu da sacada, estava muito ferido, teve um acidente. Nós vemos que o rei Acabe havia acabado de morrer, então havia tristeza pela morte do rei Acabe, havia rebelião das cidades vizinhas, tinha acabado de acontecer um acidente, uma tragédia, o rei que estava reinando tinha caído da sacada. E como se não bastasse, ainda nós vemos aqui um cenário de superstição, né? Ao invés deles se voltarem para Deus num momento como esse, eles se voltaram para o paganismo, para a feitiçaria, né? Eles se voltaram para consultar entidades. Só que no meio do caminho, o anjo do Senhor enviou um profeta, né? No meio do caminho. Então você vê o caos em decorrência da desobediência, o caos que se instala na vida daquele que se afasta de Deus. E eles tinham a chance a todo momento, porque Deus não se agrada da morte do ímpio, Deus não se agrada que ninguém viva sofrendo longe dele, mas Deus nos dá chances, Deus nos manda uma palavra, Deus nos manda um convite, Deus nos manda uma profecia, Deus toca o nosso coração, fala com a gente através de visão, de visões. E muitas vezes nós queremos o caminho mais fácil, né? O interessante é que ele foi na cidade vizinha, como se ele tivesse ido consultar um feiticeiro, um curandeiro, e no meio do caminho o profeta diz: por que você está indo consultar? E o interessante é que se a gente for ver a tradução, o que significa o nome dessa entidade, né? Fala que essa entidade que chamava Baal-zebub, significa, sabe o quê? Deus das moscas. Olha só, muitas pessoas têm trocado a grandiosidade, a santidade de Deus, a grandiosidade, o poderio de Deus por coisas tão vãs, por coisas tão feias, por coisas tão obscuras, né? Nós vemos, a Bíblia, ela é clara. Deus condena todo tipo de paganismo, de feitiçaria, necromancia, que é a consulta aos mortos. Deus condena isso veemente, de uma forma muito forte. Deus condena isso e ele fala: acaso você vai consultar os mortos em favor dos vivos? Eu estou aqui, né? E aqui da mesma forma Deus aparece e fala: ei, por que você está indo consultar uma entidade, um feiticeiro? Por que você está indo consultar o Deus das moscas? Acaso não há Deus em Israel? Amém? Então, nós precisamos nos atentar, porque o caos, ele é decorrente da desobediência. Pelo contrário, a vida do justo, a vida da pessoa bondosa, ela não é carregada de sofrimento. Pelo contrário, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus guarda aquele que procura a sua ajuda. Deus trabalha em favor daqueles que nele confiam. Amém? Em nome de Jesus, que todo pensamento contrário saia da sua mente. E que se você se encontra, quem sabe, num caos ou numa situação de dificuldade, que você não vá como esse rei procurar nenhum tipo de paganismo, de superstição, mas que você vá para aquele que é o dono da tua vida, que tem o poder da vida e da morte nas tuas mãos. Amém? Ouça Deus falando: acaso não há Deus? Existe um Deus na sua vida. Existe um Deus que pode todas as coisas, existe um Deus que transforma todas as coisas e que principalmente recompensa aqueles que lhe são fiéis.
Permaneça no caminho da justiça, permaneça no caminho da fidelidade e Deus vai te honrar. A desonestidade não vale a pena, a infidelidade não vale a pena, a mentira, o suborno, seja qual for a distorção que tem tentado se parecer, é sempre assim, né? O caminho mau, ele parece tão atrativo. Provérbios diz assim que na boca o pecado é doce como mel, mas ao descer para o ventre se torna amargo como fel. Não caia nas ciladas que o inimigo tem posto diante de você. Lembre-se, ele propaga sempre uma mentira várias vezes para que aquela mentira se pareça verdade. Corra para a palavra de Deus, corra para a verdade e seja abençoado. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.